Olá, minha galera irada, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Se você gosta de estudar Geografia, precisa estudar Geografia, se inscreve no canal, ative o sininho que todos os dias, sim, agora todos os dias, tem vídeo novo aqui no canal. Hoje vamos falar aí sobre um conceito fundamental para você que estuda geografia e para você que ensina geografia. Sim, temos inúmeros professores que seguem o canal, fico muito feliz com isso. Se inscreva aqui, indique para os seus alunos e vamos junto. Só que não esquece, tem muita paródia aqui, muita música para você utilizar em suas aulas. Vá a fundo. Bom, território, galera. Território é um conceito básico. E quando se falar território para você, a palavra que você tem que lembrar, que tem que vir à sua mente é a palavra poder. Um território, ele tem um dono, um grupo, uma pessoa, um grupo que vai dominar aquele espaço. Lembra, né? Quando eu falo de espaço, é a porção, é onde acontecem as coisas. E aí, dentro desse conceito maior do espaço, nós vamos ter alguns conceitos dentro dele, como o território, né? Como a paisagem, como o lugar. Nós temos aqui aula desses outros conceitos. Sobre o território, claro, esse território ele vai estar, né, relacionado ao espaço geográfico. Eles têm uma relação. Eu quero frisar para você, não é a mesma coisa. O espaço geográfico é o espaço modificado pelo homem. Então, o homem modificando o seu espaço, ele vai se apropriar de algum espaço, vai dominar, vai exercer o poder sobre algum espaço. Então, isso é um território. Tranquilo? Então, quando eu falo território, eu posso, por exemplo, aqui fiz alguns exemplos para você já começar a entender o território do estado de Santa Catarina. Então, o território do estado de Santa Catarina é de aproximadamente 95 mil quilômetros quadrados. Tranquilo? Então esse é o território de Santa Catarina. E tem as fronteiras, né? Ao norte de Santa Catarina é o estado do Paraná, que também tem o seu território. Ao sul, o Rio Grande do Sul, um outro estado. Olha que interessante. E aqui, a oeste é um país, é com a Argentina, que também tem o seu território. Então esse território, ele pode ser de um estado, ele pode ser do município, ele pode ser de um país, correto? Mas não apenas disso. Agora eu vou contar aqui um segredo para você. Quando a gente fala território, também pode ser um território de um pequeno grupo. Oh, yes! Pode ser de um pequeno grupo, como eu fiz aqui, deu para ver no meu grande desenho. Foco aqui, câmera, né? A produção que vai fazer o corte aí, ó. Aqui nós temos um índio. Então existe um território lá no oeste de Santa Catarina, por exemplo, dos índios caigangues. Os caigangues tem lá o seu território. Então é um território indígena. Não é um grupo de pessoas que vai dominar uma porção do espaço? Sim. Então aqui nós temos um território. Entendeu? Então um território, né, é uma porção do espaço que um determinado grupo exerce o poder. Esse é o conceito geral, dominante aí, para você saber. Mas vai muito além disso. A gente podia parar aqui e falar aqui, mas não, aqui no Geografia Irada, tu vem comigo que a gente aprofunda lá, né? Claro, sintetizando para não ficar tão longo assim. Tô vendo aí, tem até cachorro aqui do vizinho querendo participar da aula. Tá violento, mas não vamos aqui agora. Então, você conseguiu compreender que temos níveis de território. Vai do local ao global, né? A geografia trabalha muito isso. Alguns conceitos aplicados ao local, e você como professor tem que ter esse poder aí com o seu aluno, sempre trazer, fazer conexões, fazer analogias, lembra dos princípios da geografia. Faça isso para poder ensinar. Então, eu fiz aqui um esqueminha, olha que maneiro esse esqueminha aqui, para você poder entender, compreender. Então eu botei aqui, é um espaço, também é local, e dentro desse local, nós podemos também ir do micro ao macro. Que bonita essa palavra, do micro ao macro. Como assim, Marcelo? Então, por exemplo, aqui, eu fiz o azul, que é o maior, todo esse território. Então, esse território, por exemplo, é um distrito, ele é um bairro, né? Então, ali é um território. Vamos dizer que é um bairro aqui, né? Um bairro aqui, tem todo esse território. Então, dentro desse território, nós vamos ainda ver que temos pedaços, territórios dentro desse território. Olha lá, por exemplo, a parte amarela eu simbolizei como é um grupo ali que o pessoal vende tóxico.
Ó, tráfico de drogas. Então é naquele espaço ali, né, que o Zé do Fumo vende. É um território deles. Tem essa questão do poder, eles dominam lá. Outro exemplo, aqui tem um outro território que tem ali aquelas barracas que vendem muamba, né? Típico aí, muitas cidades brasileiras têm, o camelô, né? Popularmente conhecido. Então tem um território, a feira dos ambulantes, é aquele território que eles ocupam e eles dominam aquilo ali. Outro, né? Seria, como eu falei aqui para vocês, ó, camelô, né? Questão do tráfico de drogas, e pode ser também, por exemplo, um local que se pratica esporte. É o território ali do pessoal que pratica esporte. Então, tudo isso também está relacionado a um conceito de território em diferentes níveis, em diferentes escalas. Marcelo, quando eu falo de território, sempre tem relação de poder? Presta bem atenção. Quando eu falei palavra território, ela vai lembrar para você poder. Mas essa relação de poder, ela pode ser dois tipos. Ela pode ser uma relação de poder sem conflito ou de poder com conflito, né? Algo que é conquistado, né? Por exemplo, o respeito ali através das relações sociais de uma determinada comunidade. Vou dar aqui um exemplo, uma feira. Não tem conflito, né? A não ser para a gente brigar lá para baixar o preço lá, mas não tem conflito. É organizado, então ali é o território deles, tranquilo, harmônico a relação. Então, eles ocupam aquele espaço. Quando eu falo de uma relação da desarmônica, que há conflitos, por exemplo, quando eu tenho a invasão dentro de um estado. Vamos pegar um exemplo na geografia. Nós temos aí um conflito que dura muitos anos entre Israel e Palestina, entre os judeus e os muçulmanos. Se você olhar na história, né, desde a criação do Estado de Israel em 1947, a cada ano nós temos um aumento do território do povo judeu de Israel e uma diminuição do território do povo palestino árabe. Então esse território, ele vai ver que ele muda, ele é mutável, ele pode mudar, porque existe sim essa relação e essa disputa pelo poder. Então, nessa relação de poder, pode ter algo harmônico ou algo desarmônico, algo que envolve, obviamente, os conflitos. Então, esse conceito de território ele é muito utilizado na geopolítica. Apesar da a primeira vez que trabalhou o conceito de território, não foi na geografia. Aliás, a geografia é uma ciência recente, já vimos disso. Ela começou a trabalhar na biologia e a geografia falou, vem para cá território. Né? Também vou exercer o poder sobre esse conceito. Porque tem tudo a ver com a geografia, né? A geopolítica trabalha muito sobre isso, essas relações de poder, essas relações podendo ser harmônicas ou desarmônicas. Então, tudo isso aqui, óbvio, é trabalhado. Então, essas relações de poder é fundamental a gente entender. Eu botei aqui 3 autores que trabalham o conceito de território, né? De formas que vão ter ali uma conexão, né? Vão convergir, mas falam, né, dão um enfoque a cada a uma parte, né, uma questão pontual. Então o Hatzel fala que é o que é o território? É o espaço controlado por um determinado grupo, ligado à relação de poder, mas que nesse local a palavra-chave ali para ele é a subsistência. Então é um espaço de um determinado grupo e através daquele espaço tem, né, a pessoa consegue, aquele grupo consegue ter a sua subsistência. Esse é um conceito básico que Hatzel trabalha. Já, né, ó, o Hafestein, né, o suíço, ele trabalha o seguinte, que o território é uma combinação variável de energia e informação. Vamos traduzir esse conceito de energia e informação. Quando eu falo uma combinação variável de energia, seria essa forma, né, mais rígida da disputa do território. Então, uma forma mais abrupta, como se fosse ali o desarmônico, uma conquista desse território. Então vão se gastar energia. E através da informação seria a forma mais branda, né? Mais harmônica. Então seria essa combinação do território. Então o território vai ter essa formação. E brasileiro na área, né? Marcelo, nome bonito esse cara, né? Marcelo Lopes de Souza, ele fala, né, que o território, dentro desse território, nós temos
múltiplas escalas. E aí onde ele vai citar esses exemplos, né? Das prostitutas, do tráfico de drogas. Então existem territórios dentro de uma cidade, por exemplo, que são diferentes escalas. Então eu botei aqui, ó, Rio Grande do Sul tem comunidades quilombolas, que é um território. Nós temos ali dentro da cidade, como eu falei, aqui que ele usa, né, no seu texto, a questão das prostitutas, do tráfico de droga. Então nós temos escalas, múltiplas escalas. E Milton Santos trabalha já, né, com a questão dos territórios em rede. Como assim, Marcelo? Para ele, né, o conceito do território, ele não é um local fixo que respeita as fronteiras. Vai contra aqui, né, essa visão que é passada às vezes por muitos professores, que o território é o local do espaço que simboliza poder e possui fronteiras. Não é bem assim. Como é então, Marcelo? Então, para Milton Santos, por exemplo, ele trabalha essa questão de territórios em rede, que ele é móvel, né? Através do fluxo de informação, do fluxo de mercadoria. Então, vai ter essa influência do poder muito além de uma área de fronteira. Os territórios existentes, eles vão se interligar através do quê? Dessa circulação, dessa, né, conexão existente entre as informações que vão se propagando e também, claro, entre as mercadorias, por exemplo. E você não pode esquecer, lembrar, existe uma relação do espaço geográfico com o território. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas elas estão interligadas. Porque para existir um território, para haver um grupo dominando, teve a transformação do espaço natural, que é aquele espaço que não teve a modificação para o homem, com o espaço modificado, que aí a gente chama de espaço geográfico. Espaço geográfico é o espaço modificado pelo homem. Tranquilo? Marcelo, agora aquela revisão final para dar aquele arremate. Volta lá. O que é território? Território é uma porção do espaço que tem, claro, dominada, né, por um determinado grupo. Território vai simbolizar poder no conceito geral. Existe o território, né, que seria uma área determinada, né, com as suas fronteiras. E essa área tem um grupo que domina. O território de Santa Catarina, o território do município que você mora, o território do Brasil, o território de uma comunidade indígena, né? Aí isso aqui vai bem de encontro com a visão aqui, obviamente, do Marcelo Lopes de Souza, essas múltiplas escalas. E esse território, essas múltiplas escalas, a gente pode falar de níveis. Do nível local ao global. Aí o local, eu botei o exemplo da cidade. Dentro de uma cidade nós temos vários ali, vários grupos que vão exercer o poder numa porção do espaço. O grupo onde determinado grupo de traficantes domina, né? Um grupo que os camelô vendem ali a muambinha dele, né? O grupo que o pessoal da feira vende, né? E aqui nós temos uma outra área que corresponde, por exemplo, a um bairro aí do município que você mora. Então, é só um exemplo aqui claro para você. Lembrar que essa questão dos níveis vão exercer relações de poder que elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Elas podem, né, estar relacionados através de uma informação, através de acordos, por exemplo, quando eu tenho o surgimento de um bairro, né, de uma determinada cidade, onde os vereadores lá criaram o plano diretor, lotearam, então ali tem um território. O território que é aquele bairro. É um tipo de relação para se formar um território. Um outro exemplo é um conflito. Agora sendo bem recente aí, né, a Rússia e a Ucrânia, toda essa tensão. Agora a Rússia invadiu, conflito. É uma outra relação de poder existente. Lembrar desses autores, o Hatzel falando que o espaço, né, está relacionado ao poder controlado por um grupo que naquele local exerce, né, consegue ter a subsistência. Já o Rafestein fala dessa combinação entre a energia e a informação. Né? Tem essa variação existente. E o Marcelo Lopes de Souza, que é o que a gente está batendo muito para vocês, a questão das múltiplas escalas. Lembrar que para Milton Santos, o The Best, ele fala da questão que o território está conectado nas redes. Em vários do seu texto ele fala dos fixos e dos fluxos, e quando fala dos fluxos, né, por exemplo, é
ele relaciona esse território em rede, essa conexão que existe, se fosse uma teia. Então existem essas conexões, existem essas conexões, por exemplo, que estão relacionadas à informação e à mercadoria. Gostou? Bate palma, vem comigo, bota o joinha, se inscreve no canal e vamos junto aí falar de geografia diariamente para você. Um abraço.